Amados irmãos, amados amigos, a paz do Senhor. Dando continuidade ao nosso estudo, a diferença entre o homem e os animais. Hoje o nosso segundo estudo. Nós vimos que os animais não têm alma, né? Logo, não vão para o céu. Isso tem uma razão de ser. Ninguém quer ter que lidar com bichos sujos, como guaxinins, gambás, texugos e outros, quando estiver em um belo piquenique, em um belo lugar, muito lindo lugar. A diferença entre a vida humana e a vida animal, há muitas diferenças. A Bíblia claramente faz distinção entre homens e animais, algo que a evolução não faz, não é? Os animais não se desenvolvem, eles são sempre as mesmas coisas. O homem evoluiu. A evolução supõe que o homem seja descendente direto do reino animal, através dos mesmos processos e envolvendo os mesmos fatores evolutivos que levaram os animais a se desenvolverem em parte. Por essa razão, as diferenças de graduações, de situações físicas e até comportamentais está dentro daquilo que os maiores cientistas do mundo têm nos ensinado e publicado em várias revistas e até livros de um alto nível de sabedoria e conhecimento. Existe Captain Brecht, ele nos escreve esta visão na sua definição da evolução. A evolução é definida como desenvolvimento de todas as coisas em todas as esferas do nosso mundo, incluindo a descendência humana dos nossos ancestrais similares a macacos, assim chamadas provas da evolução baseadas em homologias que enfatizam a ideia de descendência a partir de ancestrais comuns. Os animais não têm alma, por isso não irão para o céu. As observações científicas, até no plano puramente biológico, há um vasto e intransponível abismo entre homens e animais, como ilustrados pelos 4 seguintes situações que nós iremos descrevê-los agora. O cérebro humano possui qualidades que os cientistas determinam como G2, P115 e 130, que não tem paralelo no mundo animal. Os animais não têm essa parte de QI. Uma consequência são as explícitas capacidades mentais do homem, que se desenvolve e aumenta o seu nível de conhecimento e cultural de maneira surpreendente. O homem possui a faculdade da fala. O homem fala, o animal late, urra. A sua comunicação criativa por meio do seu sistema vocal é completamente diferente dos animais. O mesmo escritor diz que nós temos em nossas conjecturas corporais o G7 e o P112. E também o 130, que nos faz falar, nos faz respirar, porque isso é propriedade de Deus. Ele tem um conjunto de interesses e de observação inconcebivelmente vastos, porque é capaz de considerar objetos especialmente e temporalmente remotos. Os animais são capazes de fazer
abstrações e usar o seu sistema de sinais para propósitos megalinguísticos, porque eles se identificam pelos seus atos, pelos seus olhos, pelo seu agir com rapidez no seu sistema. Somente o homem é totalmente bípede. Ele pode andar de um modo ereto, por causa da estrutura especial da sua espinha dorsal. Nós fomos criados por Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele pode andar em pé, ereto, né? A sua locomoção é em pé. A locomoção é disponível para os outros, mas são quadrúpedes e até bíceps. Somente o homem é capaz de expressar emoções, alegria, tristeza, esperança, riso, vergonha, embora que muitos não tenham nenhum destas qualidades. Alguns animais parecem ter habilidades similares, mas não podem ser comparados com as emoções humanas. Em hipótese nenhuma pode-se comparar um animal ao ser humano. Somente o homem, somente ele é capaz de expressar estas emoções já citadas. A Bíblia claramente distingue o homem de animal. No sexto dia, Adão foi criado, a imagem de Deus. É a parte dos animais terrestres por meio de um ato de criação distintamente separado. Na palavra hebraica, bara, que significa criar, é usada 3 vezes em Gênesis 1:27, para enfatizar este ato tão sublime, tão nobre da criação. Criar um ser para depois lhe trair, concedendo que o inimigo, ambicioso, maldoso, pai da mentira, penetrasse no coração da sua criatura e ele viesse a cair. Deus nos fez sua imagem e semelhança para que nós vivêssemos eternamente, sem precisarmos de nada, porque tudo já existia para o suprimento daquela vida eterna. Mas o homem pecou, destituído foi da glória de Deus. E agora, como pecador, morreu. Morreu, mas Deus, não digo que se arrependeu, mas Deus deu uma outra oportunidade para o homem. Por quê? Porque a vida que ele deu para aquele homem era a sua própria vida, a vida eterna. A vida eterna. Eclesiastes 12:7, 1 Tessalonicenses 5:23, de modo que transcende o mundo dos animais, porque o homem é a semelhança fiel de Deus. Foi só quando Adão foi criado, né, que Deus usou as suas mãos. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou na sua narina o sopro da vida. Está em Gênesis 2:7, no Antigo Testamento. A palavra Iatazá é usada para descrever ações de um habilidoso oleiro que imaginativamente forma o seu vaso, de modo similar a uma outra cópia. E Deus copiou o homem de si mesmo, como um habilidoso oleiro, que imaginou que aquele homem feito por suas próprias mãos jamais iria cair. Deus usou matéria da terra para formar o corpo físico de Adão. Somente Deus tem esse poder. Somente Deus tem autoridade para criar a sua imagem e semelhança
e fazer viver. Terminou o nosso tempo. Até outra vez nos encontrarmos. Amanhã continuaremos com o terceiro estudo, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém.